Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores do Birô. Em mais um episódio especial, estamos juntos aqui mais uma vez para discursar e falar um pouco sobre política. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Materno, eu quem vos falo, apresentador. Juntamente comigo está ele, o mestre dos bastidores, cientista político, Miquel Santos. Boa noite, galera. Ele sempre simplório, mais bonitinho. Depois de um dia muito chuvoso, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês que nos seguem e nos acompanham, um abraço para vocês, viu? Vamos nessa. E no dia de hoje, antes de tratarmos do nosso convidado especial, uma pessoa de uma cidade maravilhosa, para quem nunca tomou banho, nas praias do Cabo de Santo Agostinho, veio de lá uma pessoa maravilhosa para conversar conosco hoje. Eu quero avisar a todos que estão conosco ao vivo no nosso Instagram, Miquel. Sabia disso? Tem gente lá coisa boa, ao vivo conosco no Birô. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero avisar a todo mundo que está ao vivo conosco através do nosso Instagram que breve todo esse material estará disponível no nosso canal do YouTube. Siga-nos, @Birô Político Podcast no YouTube também. Miquel, o convidado de hoje é uma pessoa icônica, um camarada maravilhoso. Sim, maravilhoso. É ou não é? Sim, camarada falante, já estive conversando com ele aqui em alguns momentos, e eu quero que o senhor nos faça a honra de apresentar o nosso convidado. Eu sou um pouco suspeito a falar, né? Que é meu amigo pessoal hoje, né? Ele é um cara que traz a cultura e, como já diz o jargão, a cultura nos liberta, né? É verdade. Não sei se vocês estão percebendo, mas hoje a gente está bem livre, ó. É verdade. Bem solto hoje. Estamos sentindo pouca leve. Formalidade mesmo, né? Porque a cultura, ela nos liberta. Hoje, com o nosso amigo Edson do Licor, um dos melhores amigos que eu tenho. Edson, boa noite. Boa noite, Miquel, boa noite, meu companheiro. E deixo claro que para mim é uma grande satisfação estar aqui. Quando o convite foi a mim feito, eu tive a maior honra de poder vir prestigiar vocês e a todos que estão nesse momento nos assistindo. Edson, que coisa boa. Você sabe que você é um cara, eu andando pelas ruas do Cabo, conversando com algumas pessoas, você é um cara muito bem falado, Edson. Por quê? Acho que a gente colhe aquilo que planta. Coisa boa. Se você planta boas sementes, vai colher boas indicações. Edson, para quem não lhe conhece, quem é Edson por Edson? Olha, para quem não me conhece, Edson é essa pessoa que aqui está, conhecido como Edson José da Silva, e sou artesão, isso eu sou. Já estive como presidente do Conselho de Artesanato, secretário do Conselho de Cultura, tesoureiro da Federação dos Artesãos de Pernambuco e futuramente ocupando um cargo no Sindicato dos Artesãos de Pernambuco. Edson do Licor. Muito bom. Mas por que do licor? Fala pra gente isso aí, Edson. Tem coisas na vida que a gente ganha de Deus. Sim, são dons, né? São dons maravilhosos. Sim. E o licor é um dom. Eu sou artesão. Olha aí, coisa nato, boa. graças a Deus. E tive o privilégio de desenvolver a arte de fazer licores. Acredito que são bons pelo fato dos nossos clientes nos acompanhar em todo o tempo. E por esse nome, a gente se classificou como Edson do Licor. Rapaz, que coisa interessante, né? Você vê um homem como esse vendendo e produzindo licor numa cidade como Cabo de Santo Agostinho. Eu tenho certeza, Edson, que ali onde você mora e você cresceu, tem muitas histórias na sua infância. Você veio especificamente de onde ali, do Cabo de Santo Agostinho? Eu sou natural de Ponte dos Carvalho. Natural de lá. É um grande privilégio fazer parte de uma cidade onde tem as maiores e melhores praias. Isso, o Cabo ele é composto de praias maravilhosas, para quem não conhece. Quem deseja conhecer, sinta-se à vontade. Verdade. Uma gastronomia totalmente peculiar e, acima de tudo, uma cidade abrangente. Certo? É uma grande satisfação dizer que eu amo minha cidade. Sou natural, tenho muito orgulho da minha cidade e vou carregar ela para onde eu for. Deixo claro que quando a gente sai da nossa cidade e vai até qualquer local, eu não represento o Edson. Isso. Eu represento a minha cidade. Isso. Graças a Deus, pude conhecer o Brasil quase todo. E em Foi todos mesmo, os locais que a gente pôde estar como artesão,
sempre levei o nome da minha cidade, porque o povo diz, aquele é o menino lá do Cabo. Coisa bonita. Isso é um privilégio. Sim. Então, todos os locais que eu pude estar, com meus amigos artesãos, família que eu conquistei, eu tive o prazer de levar o nome da minha cidade. Enquanto eu tiver, eu vou fazer isso. Eu tenho uma dúvida. Eu nunca perguntei isso a Edson, mas eu vou perguntar agora para você, Edson. Edson, mas logo agora nunca perguntou, meu Jesus. Edson, de onde veio essa veia cultural na tua vida? Essa veia cultural, na verdade, veio de um amigo e uma amiga minha, que eles me davam licores de presente. Uhum. E eu disse a eles, eu vou aprender a fazer para vocês não comprar mais. Uhum. Essa amiga minha hoje, ela participa da nossa casa de apoio, Família Edson do Licor, que eu vou falar posterior. Sim. E também da oficina lá. É uma das melhores e maiores artesã na questão de bijuteria. É design, lá no Cabo. Então, assim, uma pessoa maravilhosa. Daí foi quando eu incentivou. E daí eu comecei a fazer licores, que saíram péssimos no início, deixa claro. E um amigo meu, que de uma determinada religião, provava sempre e dava o timbre. Dizia, ó, que tá bom. Eu juntei tudo que as pessoas falavam e criei uma identidade totalmente própria. Um licor meu. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho um licor totalmente meu. Tanto é que eu tive o privilégio de criar o primeiro licor sem o açúcar. Por ser uma bebida que é totalmente adocicada, criamos um licor sem nada de açúcar. Olha então, pra assim, isso. é uma coisa maravilhosa. Diferente. Totalmente. Então, não basta somente fazer algo. Você tem que fazer algo realmente excepcional, diferente e novo. Senão você vai ser mais um. Poxa, Edson, parabéns, parabéns. E aí, pastor Douglas, eu venho percebendo que Edson ele tem um amor muito grande, e eu digo que quando a gente é pessoa pública e tem um amor muito grande, a gente acaba partindo para um lado social. E aí é o ponto que a gente tem aqui para falar sobre esses teus projetos sociais, sobre essas tuas casas, como é que funciona, fala pra gente qual o trabalho, qual é o serviço que é prestado lá para a tua comunidade. É muito importante falar, pastor e Miquel, que quando eu falo sobre a casa de apoio, eu tenho que voltar a 2011, quando eu criei o Conselho de Políticas Culturais de Artesanato, Artes Popular e Artes Plásticas do Cabo Santo Agostinho. Então, foi ali onde tudo começou. Em 2011 foi fundado, foi feito. E em 2015 abrimos a primeira sede. E daí foi criada a sede do Conselho e a sede da Casa Família Edson do Licor, que trabalham em conjunto. Então, assim, trabalhamos nessa casa até hoje e sempre pensando no próximo. Se nós estivermos aqui como ser humano e não pensarmos no próximo, não estamos fazendo nada. Somos mera criatura jogada ao vento. Então, nosso objetivo como ser humano é pensar sempre no próximo. E a nossa casa, ela tem esse papel. A casa já formou mais de 500 mulheres em vários cursos de oficinas. Que massa. Desde muito corte e costura, pintura de tecido, bordado em fita, ponto cruz, macramê, decopagem, entre outras. Até também eu já dei oficina de licores também. Então, assim, a gente não tem mistério de ensinar, porque nós estamos aqui para repassar. Somos instrumentos de Deus para isso. Então, hoje nossa casa funciona para toda uma sociedade, sem exceção de cor, raça ou religião. Nós abraçamos todos que se sintam-se à vontade a ser abraçado. Edson, e aí vem um ato de coragem. É verdade que você está abrindo uma nova casa agora? Sim, sim. E aí nós vimos a necessidade, por Pontos Carvalho ser muito grande, de ter duas casas. Certo. A casa na rua José Joaquim da Silva, que existe desde 2015. E aí, próximo mês, vai ser aberta a casa do loteamento Nova Era. A gente viu essa necessidade. Vamos abrir sim e colocar em execução tudo que acontece lá. Pois nós temos muita boa vontade. E acima de tudo, eu sempre deixo claro, para mim chegar até aqui é por conta de um grupo. Sim. Eu, Edson, só sou um. Mas existe sempre nos bastidores um grupo de pessoas que trabalham arduamente para que tudo aconteça. Mulheres guerreiras, homens de fibra e, acima de tudo, pessoas unidas.
senão não chegamos ao local nenhum. Então, a Casa da Nova Era é aberta no próximo mês e será para todo aquele que deseja. Pastor, Muito bom, geralmente eu falo bastante, né? Porque é meu amigo, né? Aí a gente conhece mais um pouquinho. Só que a gente já tem tratado também isso, o pastor, e eu queria que você que está nos acompanhando, você ouvisse muito bem isso. O terceiro setor, e aí vem associações, ONG, são esses setores que estão mais próximos do povo. Mas nem por isso são setores, é um setor, na verdade, abarcado pelas políticas públicas, pelo apoio político. Por que, Edson? Eu acredito que o que acontece no terceiro setor é que falta credibilidade do lado político. Eu não entendo por quê. Porque quando um político ele libera uma determinada emenda, uma licitação ou qualquer coisa que seja para uma instituição, ele não está contemplando um presidente. Ele está contemplando todo um grupo de pessoas, uma sociedade civil organizada. Esse é o papel do político. Eu digo a vocês porque nós tivemos o privilégio de ter uma emenda parlamentar. Coisa boa. Agora há Muito pouco bom. doada pelo meu amigo Lula Cabral. Coisa boa. E eu posso falar meu amigo porque é isso que ele é meu. Então, bom. assim, eu acredito que falta mais credibilidade de alguns políticos no terceiro setor. Só isso, credibilidade. Porque potencial o terceiro setor tem de sobra. Tanto é que não é à toa que eu já estive à frente de outras instituições. Estamos organizando agora o Sindicato dos Artesãos de Pernambuco, que é aqui na Casa da Cultura, para que volte à atividade. Estamos lutando com a Federação dos Artesãos de Pernambuco para dar força à classe e mostrar que não é qualquer. Nós somos trabalhadores artesãos e merecemos ser respeitados. O terceiro setor tem que ser respeitado. Sim. Porque se existem pessoas que trabalham e que fazem a economia realmente fluir, é o artesão, é o artista, é o terceiro setor em um todo. Isso é verdade. Eu acho interessante comentarmos um pouco mais sobre essa questão das políticas públicas, Sim. porque, de fato, há uma grande deficiência em nosso meio. Edson, eu queria saber de você, assim, qual é o maior desafio que você já encontrou ou encontra nos dias atuais para que você possa desenvolver o seu trabalho na área de artesanato, seja em relação a obras sociais, mas qual é o maior desafio que você sente, um peso, digamos assim, que atrapalha no desenvolver da caminhada? Eu acredito que o maior desafio, na verdade, eu volto até a conversa anterior, é a falta de credibilidade. Seria a credibilidade. Por quê? Falta de apoio, vamos dizer assim. Eu vou até ser mais direto. Na hora que precisam do terceiro setor, das instituições, das associações, sabem procurar. Sim. Na hora que precisam para fazer o seu papel, sabem procurar. Mas no momento que conseguem o que quer, esquece de quem lhe ajudou. Então, assim, precisa ter mais credibilidade, crença no terceiro setor, porque quando o terceiro setor coloca para moer toda a sua engrenagem, ele muda a vida de pessoas. Verdade, é verdade. Faz história. Eu conheço artesãos, amigo meu, que já passou por situações que ninguém quer passar, mas que deram a volta por cima graças ao terceiro setor, em um todo. Então, eu não estou falando dissecadamente, eu estou falando em um todo. Então, é preciso que se acredite no terceiro setor tanto quanto se acredita quando precisa dele. É importante que acredite nisso. Porque não é só acreditar em você quando eu preciso de você, mas sim, independente. Aí eu vou voltar ao início. É eu dar a ti o que eu quero para mim. Isso é verdade. Está faltando no terceiro setor, é isso. Eles darem ao terceiro setor o que eles realmente pegam dele. Eu acho uma coisa interessante, Miqueias. Inclusive, nós temos muitas pessoas que estão aqui conosco e está dizendo aqui, ó, esse me representa, admiro muito, vamos mudar o cabo. Parabéns aí o pessoal do Instagram que está nos acompanhando, um abraço para todo mundo. O que eu acho interessante é o seguinte, a frieza dos nossos atuais líderes, às vezes, não são todos, existe gente diferente, como Lula Cabral, que lhe deu esse apoio maravilhoso, mas a frieza
de algumas pessoas de ver a gente como números, só como números. Sim. É Você vê, estatística, né? é estatística. Sim. Observe. Veja que coisa interessante. Um trabalho que formou mais de 500 mulheres. Conferem? Com certeza. Um trabalho que mudou a vida de 500 mulheres. Eu pergunto, essas mulheres hoje estão trabalhando dentro desse ramo delas? Como é que elas estão hoje? Você tem acompanhado, conhece? Olha, graças a Deus a gente acompanha porque são pessoas próximas. Tanto é que algumas passam a dar oficina na própria casa. Coisa boa. Você tem noção? Eu vou agora falar algo que eu acho que nem o próprio Lula, acho que ele gostaria que eu falasse assim, porque ele às vezes gosta de fazer as coisas silenciosamente. Tá certo? Para gratidão vir de coração. Sim, claro. Eu lembro que quando eu conversei com o Lula em agosto do ano passado, ele disse, você vai ficar à frente de organizar todas as documentações de associações que vão ser contempladas por qualquer emenda de minha parte. Então, veja quanto ele é uma pessoa totalmente acessível. E não é só a minha instituição. Eu não posso falar nomes, porque não vem ao caso, mas são várias. Sim, verdade. E dessa forma, mulheres, homens e até crianças são contempladas. E continuam. Eu estava um dia desse andando Pontos Carvalho, que eu ando muito a pé. E teve uma mulher que parou e disse, Edson, até hoje eu ganho dinheiro fazendo aquelas bonequinhas que eu aprendi lá na casa de apoio. Olha para isso. Gente, que orgulho. Muito. Eu tenho uma pessoa que ela organizava festas, ela parou. E eu dei aula de licor a ela. E ela disse, professor, você pode tirar uma dúvida comigo? Eu disse, qual? Aquele licor de genipapo. Quanto tempo é a infusão? Eu disse, assim, assim, assim. Então, a gente não tem medo de passar o que sabe. Porque ninguém perde nada nessa vida. Você conquista algo a mais. Quando você passa aquilo que Deus te deu de coração para alguém, você está ganhando bênção do céu. Verdade. Então, assim, o que está faltando em algumas pessoas? Isso eu falo direcionado mesmo. É que elas comecem a olhar para a sociedade como ela. Chega de querer fazer política para si. Vamos fazer política para quem realmente precisa, para nós. Porque quando eu abri a casa, quando eu fundei o conselho, foi porque eu vi a necessidade de uma sociedade civil. Muito bom. Eu vi a minha necessidade de repassar o que eu sabia. Então, nós precisamos pensar no próximo, sempre. Essa frase não vai sair da minha boca nunca. O amor tem que ser uma coisa fundamental na nossa vida. E o amor de coração. Eu queria só mais uma, Miquel, uma coisa que você falou que está na minha cabeça para não esquecer. E eu queria deixar esse corte para você que está nos vendo nesse momento, seja em qualquer plataforma, aquilo com base no que Edson está comentando aqui. Eu vejo isso brilhando nos olhos dele, eu quero comentar com você. A política, na minha opinião, é a pior coisa quando ela é feita de forma profissional, cara. O que mais, Miquel, você que é cientista político, é o meu mestre, meu professor, na verdade. Eu sou apenas um estudante. Mas o que mais temos nos dias atuais são políticos profissionais. Sim. Que vêm de verdadeiras oligarquias, né? De famílias e famílias e famílias, e às vezes o cara não tem a missão. A política, quando é feita de forma profissional, ela atrapalha a vida do cidadão. Mas quando se tem a política como missão de vida, que é o que ele está fazendo, e eu dou os meus parabéns a você, é quando você faz e não espera algo em troca. Você está ali ajudando. O que virá na sua vida é uma pura consequência da vida, de coisas boas plantadas através daquilo que você está fazendo. Então, parabéns, porque você não está vendo de forma profissional, mas de forma extremamente de propósito de vida. A política é isso, é quando você facilita a vida dos outros. Parabéns. É importante ressaltar, cortando um pouco a sua fala, Sim, mas fica à ressaltar vontade, que quando em 2019 nós criamos o projeto Visão, que eu amo esse projeto, eu e um companheiro lá da casa, o nome dele é Lucas, a gente estava sentado conversando, e foi criado por eu não ter condições de comprar meu óculos. Que meu óculos, todo ano, exame, armação e lente, era R$950. Eu não tinha condições. Porque eu venho de família pobre. Meu pai e minha mãe vêm do interior de Quipapá.
Nossa. Tenho o maior orgulho de dizer que o maior espelho que eu tenho na minha vida são eles. Meu pai hoje não está mais aqui, mas minha mãe continua presente, ela é que me dá todo o suporte. Então, assim, a gente veio de família pobre, realmente. Coisa que eu entro no Projeto Visão e até eu fico até um pouco emocionado, porque o Projeto Visão foi criado porque eu não tinha dinheiro para fazer um óculos. Eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa fazer por mim e pela sociedade. E hoje eu vejo pessoas contempladas a fazer exame, armação e lente, independente de política. Porque a nossa casa de apoio, ela existe desde 2015. Mas eu desconheço e peço perdão se eu estiver equivocado. Eu desconheço a natureza de qualquer político da minha cidade que tem uma casa dessa aberta, independente de eleição, independente de vitória ou de derrota. Se existir, eu desconheço. Mas não tem. Independente de vitória ou derrota, a casa continua aberta, atendendo mensalmente. Então as pessoas chegam lá e saem de lá feliz. Então, chega, precisamos dar uma pausa e parar de fazer política para nós. Isso eu não estou falando por mim, porque eu não faço para mim. É para vocês que estão aí só pensando em si. Aí quando é agora, de meios políticos, abre-se comitê político, abre-se casa. Mas só funciona 3 meses, 4 meses, 5 meses. É verdade. Façam algo duradouro. Representem o mandato de vocês, que foram colocados para legislar, fiscalizar e representar, que é o papel de um vereador. E me deixa triste poder falar que, infelizmente, na minha cidade, uma boa parte dos vereadores trabalham com um puxa-saco da gestão. Esquece que o papel deles não é puxa-saco. É, primeiramente, legislar. Criar leis para uma sociedade civil organizada. Fiscalizar os atos do executivo e representar quem lhe colocou aí. Boa. O que está faltando é vereadores que entendam. E aqueles que entendam, que executem. Porque o que a sociedade, o que nós estamos clamando é políticas públicas. Para quem vai até a unidade de saúde e não tem um hospital com médicos sendo remunerados e medicamentos. É quando a gente chega numa escola e vê professores não tendo condições de passar o conteúdo, lecionar da forma correta. É ver estradas em estado de decomposição, parecendo que está em uma guerra. Precisamos acordar. Todo político, ele não é, ele está. Ele vai sair. E quando ele sair, ele vai provar daquilo que ele não fez. Então é preciso ter cuidado, porque vivemos acobertados de atos, palavras e ações. E tudo na vida se encontra. Então, que Deus continue nos dando sabedoria sempre, para poder só falar a verdade e só dizer aquilo que é certo. Existe uma carta de apóstolo Paulo que eu uso ela sempre, que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Muito bom. Muito bom. Então muito Paulo, bom. ele com a sua tão pequena sabedoria, quis dizer: eu posso fazer tudo, mas não devo. Não devo fazer nada que vai degradar a minha imagem, meu caráter ou minha honra. Então vocês que estão à frente da nossa cidade, tomem cuidado com o que estão fazendo, porque vocês vão colher o fruto que estão plantando. Edson, deixa eu te falar. Antes de tirar uma pergunta daqui, do pessoal que está nos assistindo, muito obrigado, viu? Você que está nos acompanhando, é muito importante você estar aqui com a gente. Eu tenho percebido, Douglas, que a voz do povo está sendo representada aqui. Boa. Certo? Verdade. E aí eu vejo o prefeito de Mossoró, eu sigo ele bastante, a gente troca muita ideia, às vezes, falando que no dia da posse, eu assisti a posse, e ele falava que agora a voz do povo chegou na prefeitura de Mossoró. E quando o Edson fala, e aí a gente já teve o nosso primeiro entrevistado que falou que, olha, eu fui para a política porque eu tinha muita porta fechada e não era só eu, e a porta aí a gente batia, a porta não abria, agora eu quero estar lá para chutar a porta. Você acha
que esse seu movimento de vir para a política também é para chutar a porta, Edson? Olha, eu quero só não deixar passar batido Mossoró. Uhum. Conheço, sim, já estive hospedado lá, numa casa simples, humilde e maravilhosa, tá certo? Em Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, assim, deixo claro que eu não tenho dúvida que cada pessoa que vem com o sentimento de mudança é, sim, Um pé na é porta. para abrir porta, quebrar cadeados, tirar telha de aranha de locais que estão. Bem assim. E outra, acima de tudo, fazer algo diferente. Tá certo? Acima de tudo. E uma coisa, Edson, que eu estou vendo aqui, e aí voltar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, a Edna, a Deise, o Jaciel, a Cristiana, muito obrigado. E uma palavra que eu estou vendo aqui do pessoal que está comentando é que esse nos representa. Edson, na tua cidade, assim como a minha, falta representatividade? O povo se sente representado no Cabo de Santo Agostinho? Olha, eu vou só repetir para endossar o que você perguntou. Com certeza falta, porque os 21 vereadores, alguns desses 21 são simplesmente puxa-saco de uma gestão naufragada. Eu não vou aqui falar nome, eu não vou aqui falar o que está errado ou o que está certo, mas se vocês que estão me assistindo agora, e vocês que estão aqui presentes, tiver alguma dúvida, vai dar uma voltinha no Cabo e pergunta se está bom. Vai dar uma voltinha na minha cidade. Então, assim, eu não tenho ideologia de falar mal, falar nome, porque isso é feio. Uhum. Em vez de eu perder tempo falar nome, eu vou falar o meu propósito, o meu projeto. Mas eu não tenho como deixar passar despercebido a indignação da sociedade civil, a minha indignação de ver minha mãe ir para um postinho pegar remédio e não ter. De ver meus sobrinhos ir para uma escola estadual e faltar professor. Então, assim, eu não estou falando mal, eu estou falando simplesmente a verdade, que é a realidade. Eu fico até, às vezes, até estressado quando toca nesse assunto, porque eu vivencio isso. Teve uma coisa que aconteceu agora há pouco, Miquel, só para você sentir a revolta do povo, que não está sendo representado, você falou em representação. Existe uma creche na Nova Era, que está sendo aberta agora. Uhum. Foi aberta, foi inaugurada, eu não sei com que propósito, porque não tem condições de ser inaugurada. E foi inaugurada porque os moradores disseram que se não inaugurasse, invadia, fazer acontecer. Aí eu lhe pergunto, essa creche, ela foi aberta com condições para realmente atender crianças? Então, a sociedade, os vereadores estão fiscalizando as obras, que se estivesse fiscalizando, isso não estava acontecendo. Simplesmente, uma parte agora está num palanque, certo, falando mentira e aglomerando ideias. Mas sabe o que eu estou dizendo que é verdade. E eu convoco cada um para mim desmentir na frente do povo. Eu convoco os vereadores que disserem que eu estou mentindo, eu convoco para vir até a mim. Vamos lá para Nova Era e me prove que aquela creche foi aberta legitimamente? Agora, palavras, atos e ações. Então, assim, a sociedade não aguenta mais. Eu, Edson, contribuí para a vitória do gestor que está lá. Contribuí com simplesmente 789 votos. Nunca tive emprego, nunca tive benefício nenhum, nem privilégios. Mas contribuí. E não sinto falta de nada. Fiz meu papel como cidadão, porque eu acreditava no projeto. Hoje, eu, Edson, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para eleger o meu prefeito, Luiz Cabral de Oliveira Filho, Lula Cabral. E não saio de Solidariedade, estou lá desde 2019, vou lutar e vou mostrar jus ao nome Edson do Licor. Mas por quê? Eu acredito que só com muita luta e perseverança teremos vitória. E mudança. É isso aí. Edson, deixa eu mandar um alô aqui, que o pessoal está pedindo muito. Para você mandar um alô para a família Edson do Licor,
Manda um alô pra essa galera. Muito bom. Mandar um alô também para o pessoal de Ponte dos Carvalhos. Você é famoso, né, Edson? Rapaz, ele é muito famoso. Eu tô vendo aqui viu? o pessoal aqui só. Esse me representa. Esse me representa, eu acredito no trabalho de Edson, queremos mudança. Rapaz, eu Você tô merece admirado. oportunidade. Então eu quero mandar aqui eu acho que não um alô. Eu quero agradecer. O que é a família Edson do Licor? É o meu grupo de campanha. A gente não trata por grupo. É família. Porque família são os amigos que Deus permite escolher. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que faz parte dessa família maravilhosa. E que graças a vocês, em 2016 tivemos 460 votos. Em 2020 tivemos 789 votos. Então, se eu hoje estou aqui, é porque vocês contribuíram, porque eu só tenho um voto que é o meu. Esses outros votos foram de vocês que lutaram com muita perseverança, com muita luta e, acima de tudo, sempre honrando o pão de cada dia. Jamais mentiram ou tampouco falaram algo de forma leviana. Então, vocês, da família Edson do Licor, são guerreiros. E ao pessoal da minha cidade, da minha terra, do meu bairro, de Ponte dos Carvalhos, quero mandar um beijo bem grande no coração. Não esquecendo de Pontezinha, do Cabo, Coab, Charnequinha, Rosário, Jussaral, Mercês. São pessoas que precisam. E eu vou estar aí. 2015, no dia 1 de janeiro de 2015, nós vamos estar entrando na Casa Vicente Mendes, como vereador de mandato, o primeiro artesão vereador do Cabo. E vamos fazer uma história. Vamos deixar um legado. E, acima de tudo, vamos gravar nosso nome nessa cidade. Ô Edson, antes da gente passar aqui para a próxima pergunta, eu tenho uma frase que alguns políticos que são amigos meus não gostam, mas eu digo que política é feito fralda, né? De vez em quando tem que trocar, né? Você acha que lá no Cabo também tem que trocar a fralda de lá também? Não só a fralda. Não só a fralda, tem que trocar todo o enxoval. Ixi, meu pai. Tá tudo, né, Edson? Ô, Edson, deixa eu falar Você falou da tua gestão e tal. Eu estava vendo alguns números, né? A Lei Paulo Gustavo, ela destinou para o Cabo um pouco mais de 1.752.000. Deixa eu te falar. Na sua visão, está sendo bem repatriado está sendo bem distribuído esse recurso entre os produtores culturais do Cabo São na Agostinho? minha cidade, como presidente do Conselho de Artesanato, tá certo? Eu tenho a visão que a Lei Paulo Gustavo, infelizmente, na minha cidade está sendo uma total vergonha. Por quê? Você é uma pessoa que conhece muito bem dessa questão e sabe que daqui a pouco vai sair o edital da Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc daqui a pouco. Então, o que acontece? A Lei Paulo Gustavo já para ter sido paga. Isso é desde o ano passado. Sim. Eu não entendo por que a prefeitura, a atual gestão, segurou esse dinheiro tanto tempo. Certo? Então, assim, já era para ter sido paga. Não era para estar organizando. Não era para estar agora. Então, assim, está terminando agora. Tá certo? Acredito que algumas pessoas vão ser cortadas por posição política. Acredito nisso. E vou provar isso depois. Mas está totalmente desorganizado. Porque eu conheço 2 produtores culturais. Um deles é Di Ferreira, que se prontificou a criar um edital exclusivamente pela necessidade da cidade. Foram buscar um pessoal lá de não sei de onde, de fora totalmente de Pernambuco, que não conhece a realidade, e colocaram para criar um projeto que não adianta de nada. Então, não foi bem dissecado, Miqueias, não foi. Não foi bem estudada a necessidade dos artesãos locais, não foi. Foi totalmente, completamente desqualificado para a necessidade da sociedade dos artistas. Totalmente. Então, assim, a Lei Paulo Gustavo na minha cidade é uma total vergonha. Porque quando Paulo Gustavo, em sua vida, queria isso, era para contemplar os artistas em um todo. Na minha cidade, serviu para ficar lá dentro de um banco, gerando recurso ou alguma coisa, ou de alguma forma, não sei, e não quero nem julgar. Mas agora é que vai ser pago em cima de outra lei. E que você sabe que tem que ser pago porque outra lei vai sair o dinheiro e não pode juntar. Sim, certo. Então, assim, a Lei Paulo Gustavo no Cabo de Santo Agostinho é completamente uma vergonha executada pela gestão atual. E assim, pastor, a gente vem no Cabo conversando com várias pessoas. E assim, Edson, eu quero te fazer uma pergunta. Claro, você responde do jeito que você quiser, óbvio, o espaço é seu. E é para o seu público que a gente está falando, né?
Me diz uma coisa, a questão de apoio, certo? Da gestão atual. Não falo só pela cultura, não. Eu estou vendo aqui muita gente falando sobre fardamento que chegou depois de 5 meses e também material escolar que é de péssima qualidade, né? As escolas também falando sobre as estruturas da escola. Me fala, a questão se você tivesse uma palavra para esse apoio, se ele existe, da gestão atual, qual seria? Olha, o apoio, eu acredito que não exista. Então, a gente não tem nem como dar um adjetivo para ela. Eu posso dar. Qual é? Vergonhoso. É bronca. Tá certo? Então, É assim, bronca mesmo. quando eu pedi um voto para a gestão atual, eu acreditava na mudança. Certo. Hoje eu tenho a maior vergonha de ter votado. E a minha prova da vergonha é votar para mudança, inovar e colocar quem realmente trabalhou pela cidade. Porque quem criou as escolas modelo no Cabo foi Lula Cabral. Quem implementou os hospitais foi Lula. Quem calçou, quem fez a mudança, quem é de Ponte dos Carvalho agora, eu vou falar diretamente quem é de Ponte dos Carvalho. Quem é de Ponte dos Carvalho, que conhece a ladeira do cemitério, onde não tinha calçamento. O pessoal descia, enterrar alguém. Quando descia, já descia caindo. Já descia escorregando, né? Já descia caindo. E era uma fileira assim de 1 metro. Certo. Lula disse, eu vou calçar. Lula fez melhor. Ele calçou ampla, hoje passa um carro. Não passa só pessoas. Isso foi 30 anos para fazer isso. Então, a história do Cabo, se você quiser falar, tem que falar Lula Cabral. Porque ele realmente é trabalho. É trabalho, é trabalho. E vocês vão ter a oportunidade de falar isso com ele, porque ele vai dissecar. É ampla o trabalho do Lula Cabral dentro da nossa cidade. Então segura um pouquinho, Edson. Faça o convite pro Lula. Então, é isso que eu estava pensando agora. Ele falou, vocês vão ter oportunidade. Eu quero já deixar o convite aqui, viu? Para o senhor. Lula Cabral, venha participar conosco aqui. Dê-nos a honra de ter o senhor conosco aqui, discursando, falando, contando aqui as dificuldades do Cabo de Santo Agostinho. O senhor que é deputado, tem muita coisa para falar e a gente quer lhe ouvir, viu, Miquel? É ou não é? Ou o senhor vem ou a gente vai, mas vai dar tudo certo. E aí, e também eu acho que esse é o momento, Edson, eu falo que a gente precisa dar voz a quem tem a voz para falar. Verdade. Às vezes, eu acho que a gente está perdendo muito tempo, a gente trabalha com marketing eleitoral, a gente fala que a gente está perdendo muito tempo, que a gente está dando voz para quem não tem. E quando a gente dá voz para quem não tem, a gente fica à mercê de qualquer pessoa. Então, Lula Cabral, reforçando aqui o convite, tá? Já estendendo também para os outros vereadores do Cabo. Verdade. Que assistam, que eu acredito que Lula venha, e a gente tem muita história para contar, e o povo do Cabo quer ouvi-lo, tá? Edson, me fala uma coisa. Eu tenho uma coisa que me prende muito a amizade de Edson, não só pelo social, não só pela pessoa que ele é. Parece mimimi, mas não é. Você, como jovem negro, sofreu muito nessa infância e até chegar até a cidade que você tem hoje? Olha, eu acho que o maior sofrimento que eu tive foi eu não ter lutado mais cedo. Porque eu vou dizer a você uma coisa. Boa. Boa. Essa questão aí de usar a palavra certa, tá certo? Com certeza. Sim, sim. Esse sofrimento aí, eu dissequei ele da seguinte forma. Ninguém nunca me disse que era impossível. Isso. Ninguém nunca me disse. Meu pai não me levou para tirar título de eleitoral. Saí de casa às 3 horas da manhã sozinho. Fetei uma fila que era lá no antigo cartão eleitoral lá no Cabo. Cortava a linha do trem, quando ele vinha a gente saía. A minha primeira feira artesanal que eu fui eu e Deus, foi em Garanhões. Eu tinha R$50 no bolso. A despesa lá era 800. Minha mãe disse, você vai? Eu disse, vou. Eu vou porque eu quero ter o meu dinheiro. Eu tinha, na época, 15 anos de idade. Voltei com R$1.500 para casa e paguei toda a despesa lá. E ainda sobrou um dinheiro para tomar um Guaraná. Lá. Chocolate quente. Boa. Então, assim, sofrimento, ele existe quando você não tem força para enfrentar as dificuldades da vida. Sofrimento sabe que não tem o que comer. Quem quer estudar e não tem como.
É verdade. Sabe uma coisa importante, Miquel? Você falou em sofrimento. Eu vou falar novamente do meu pai. Meu pai, ele veio do interior de Quipapá. E meu pai tem que escolher um dia para comer carne. Isso é sofrimento. Meu pai não estudou, porque tem que trabalhar. E outros pais, de outras pessoas, de outros cidadãos que estão me olhando agora, sabem o que é isso. Isso é sofrimento. Pessoas teve que ralar cedo para colocar o pão dentro de casa. Pessoas que foram obrigadas a ir para o corte de cana. E não foi pela cor. Foi pelo esforço. Pela necessidade. Isso sim. Então, assim, hoje, graças a Deus, os jovens têm muita oportunidade. É verdade. Muitos não pegam porque não quer. Eu nunca ganhei uma farda, eu comprava. Eu não ganhava material de coisa, eu nunca ganhei um notebook quando eu estudei. Meu curso técnico, sou formado em radiologia, eu fiz com meu próprio dinheiro. Vendia licor para pagar o curso. Então, assim, sofrimento é uma palavra que eu tirei de letra, Miquel. Agora eu sei o que é. Primeiramente Deus, depois trabalho. Isso eu sei. E tudo que eu conquistei até hoje foi graças a isso. Quando meu pai partiu, há 10 anos atrás, ele deixou um pedacinho de terra. E todo mundo da redondeza dizia que eu não ia passar 15 dias. Depois de 2 meses, disseram que eu não sabia cuidar porque eu limpava muito. Hoje já tem lá um quadradinho de 2 metros levantado. Mas Boa. é suor. Não foi nada sorte. Ah, Miquel chegou ali porque foi sorte. Não, foi Deus e trabalho. Bom. Então, eu digo a você. Eu sei o que é sofrimento para pessoas que tiveram essa vida. Mas eu, graças a Deus, eu aprendi. E outra, viu? Todos os baques que eu levei, todos os arranhões que eu tenho até hoje, foram importantes para me transformar a pessoa de fibra que eu sou. Isso. Porque se eu fosse criado no braço da minha mãe balançando, eu não tenho essa força que eu tenho. Eu sou semelhante à vara de bambu. Pode vir um vento que for, eu toco no chão, mas não quebro. Levanto da mesma forma. Porque eu fui lapidado na dor. E não é no sofrimento. É na dor de cair, se levantar e dizer, eu vou aqui. Tu não vai conseguir, não, eu vou conseguir. Em 2014, disseram que eu não ia ganhar nem 50 votos, 460. É uma história muito boa que eu vou contar aqui, que esse vereador, eu acho que ele vai ver isso. Ele perdeu. Ele perdeu em 2020. Tem um vereador da minha rua que ele disse que eu nunca ganhava uma eleição. Em 2020, ele teve 600 e alguma coisa, eu tive 789, ele com 2 mandatos nas costas. E aí? Me diga que é impossível que eu mostre que é possível. Porque Deus não me deu nunca a dúvida. Ele me deu a certeza que o amanhã só depende de mim. Ô Edson, deixa eu só interromper. Já. Não, fala, fica à vontade aí. A gente, quando começou com essa ideia do podcast, eu disse a Douglas, a gente tem que levar pessoas que falem para pessoas que sejam semelhantes a gente. Então, você que nos acompanha pela rede social, você que vai ver depois, que mora no Cabo, que mora na minha cidade, que mora no Pernambuco todo, a gente tá com uma pessoa aqui que é igualzinho a você. Verdade. Eu acredito que tem alguns Edson no Cabo, e não são poucos. Quando eu falo sobre isso, Edson, é porque eu falei para um amigo meu que, por mais que eu ainda estude, por mais que eu ainda consiga trabalhar a minha rede de pessoas que eu conheço no meio da política e fora dela, para algumas pessoas, por estarem em outro estado, ter outro ramo de vida, a gente ainda vai parecer que está um pouquinho menor. Só que o que Deus tem nos proporcionado é um momento ímpar. Edson, você está aqui hoje e provar que você conseguiu chegar com muito trabalho é falando com o Andrezinho, com o Lucas, com o filho do seu José, É verdade. que é filho de Dona Maria, que só tem 16 anos, não tem uma roupa boa, mas consegue como pobre se vestir para ir para a escola. Entenda, toda a luta vem para tratar um campeão. Não é isso, Edson? Então, mais uma vez, eu vou lhe dizer que é um prazer ser seu amigo. Eu estou muito emocionado, por sinal, porque é uma pessoa que parece comigo, com essas mesmas dores, com essas mesmas batalhas. A gente fala que a gente não vê dificuldade, mas sabe por que não, Edson? Porque entre ser
corajoso e arrependido, a gente escolhe ser corajoso. Eu só me arrependo daquilo que eu não fiz ainda. Tudo me traz. Eu aprendo muito com José, que até quem me vende vai me levar para um lugar diferente. É isso aí. Boa. Não é isso? Com certeza. Não é isso? Então, eu sempre falo o seguinte: bons políticos têm que ter boa visão. A águia, ela é muito forte, não é? Ela pode carregar até um animal com 2 vezes seu peso, mas ela não é conhecida pela força, e sim pela sua visão. Então, continua voando, Edson, que vai dar certo. Só fazer uma observação para você, Miquel, e para você. Fique à vontade, cara. Muito importante. Ano retrasado, quando eu fiz aniversário, uma pessoa da família Edson Delicô fez um comentário que me comparou com uma pessoa que para mim foi um privilégio. Comparou com Enéas. Então, eu não posso deixar de fazer 2 colocações aqui. A primeira é que o que nos diferencia nessa mesa é somente o conhecimento. Eu sou um menino, comparado ao que vocês já têm de conhecimento, de bagagem. Mas isso não faz nenhum de nós aqui melhor do que o outro. Sim. A essência da vida é essa. É que cada ser humano entenda que ninguém é melhor do que ninguém. Que se eu estou aqui hoje é porque eu quero fazer algo por cada pessoa que está vendo a gente agora. Que enquanto a gente pensar dessa forma e entender que o que diferencia nós mesmos é simplesmente conhecimento, a gente não vai destratar ninguém nunca. E é muito importante deixar claro isso. Se por um acaso Deus tivesse dito a José o que ele ia passar, ele não iria querer passar aquilo. Sim, claro. Pois é. Deus só mostrou algumas coisas a ele. Mas Deus não mostrou tudo que ele ia passar. Se Deus tivesse mostrado a Jó tudo que Jó ia passar, Jó não ia querer perder toda a sua riqueza, todos os seus filhos, todos os seus bens. Deus não mostrou. Mas quando eles passaram por tudo que eles passaram, Deus deu a eles tudo em dobro. Jó e José. Então, assim, tudo que nós passamos é para nos fortalecer. Isso. O que nos diferencia é conhecimento. Mas quando nós, que estamos aqui hoje, tratarmos de política para aquelas pessoas que estão lá, que é igual a mim, que é igual a vocês, a coisa muda. Isso. Porque eles precisam de pessoas assim. Pessoas que tratem eles da forma que eles merecem. Eu sempre digo ao meu grupo, a minha família, não tratem ninguém como voto. Tratem como gente. Porque eles não são voto, eles são pessoas que têm necessidade semelhante à nossa. Então, enquanto vida eu tiver, eu jamais vou tratar uma pessoa como voto. Eu vou tratar ela como pessoa que ela é. Necessidade que ela tem. Porque amanhã eu posso ir no postinho de saúde que eu não fiscalizei. Eu posso ir na escola que está faltando professor. E eu não quero passar por isso mais. Chega de tanta coisa errada. E a gente se fazer que não está vendo. Se você quer mudar, o primeiro passo é esse. É você colocar pessoas novas, com ideais e, acima de tudo, com palavra e honra. Isso é isso. Gostou? Interessante. Teve um momento que você falou que você é uma pessoa que quando cai, levanta. Eu achei interessante porque você é pré-candidato, não é isso, a vereador? Né? Deixando claro, nosso convidado, ele é pré-candidato a vereador do Cabo de Santo Agostinho. E ele falou, Miquel, que já tentou 2 vezes. Tem gente que desiste, né? Sim. Tenta a primeira, aí desanima, desiste. Ou aquele que já está, como você citou o exemplo do vereador, perde e às vezes tem gente que não consegue mais se levantar, até psicologicamente. E é interessante que você vem crescendo, tendo um certo crescimento na questão da quantidade de votos. As pessoas que nos seguem, e a ideia da gente aqui é justamente falar sobre política, abordar as questões, como nós estamos em uma campanha de vereador e de prefeito, das suas atribuições, do que eles fazem, o que eles têm que fazer, não é? E eu queria que você desse um conselho a esse pessoal que está vindo candidato a vereador, seja de qualquer município,
Porque a gente conversou antes nos bastidores, inclusive a gente conversa muito, eu e Miquel, sobre isso. É lamentável, pessoal. O pessoal vem candidato e deixa para fazer as coisas em cima da hora, né, Miquel? Sim. É uma coisa assim, parece que é nítido, assim, eles não querem ajudar as pessoas. Uma coisa que você falou para mim, Edson, que eu fiquei admirado foi, perdendo ou ganhando, eu estou aqui fazendo meu trabalho. Então, eu queria que você desse um conselho para essa geração aí que está vindo candidata, para que ela tenha uma mentalidade assim, igual a sua, assim, podemos dizer. Primeiro conselho que eu dou a quem quer vir pré-candidato a vereador não se esqueça que você tem que saber o que está fazendo. Você está fazendo política para você, não é para as outras pessoas. Você vai fazer política para sua mãe, para o seu pai. Então você tem que ter conhecimento da causa. Você não pode querer só porque fulaninho quer que eu seja candidato. Ninguém quer que você seja. É você que quer lutar pelas pessoas. Se a ideologia de fulaninho quer, é mentira. Então você tem que saber o que está querendo, saber quais caminhos tem que ser traçado e o que é que você vai defender. Se você vai ser candidato a vereador e não sabe que vai ter que legislar, fiscalizar e representar, você não entre. Porque o papel do vereador é criar leis, fiscalizar e representar o povo que o elegeu. Então, assim, o conselho primordial é estude, tenha conhecimento da causa, sinta a necessidade das pessoas que te cercam e você vai ser um dos melhores políticos. Agora, não esqueça nunca, você está fazendo política para pessoas que é sua família, que é seu amigo e que se você fizer errado, você vai pagar caro. Então, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, senão não adianta. Só uma coisa, Miquel, uma coisa que você falou aí que eu achei interessante demais, e você do Biro que está conosco, vê que coisa interessante, Edson. A gente falou, você tocou na questão da creche lá, que teve aquela dificuldade toda e não teve alguém para defender, né? O que é que eu vejo? O camarada, ele se candidata, ele se esforça, ele batalha e ele entra. Só que, dependendo da gestão, ele faz ali, né, seu acordo, dá as mãos ao prefeito. Isso é um grande problema para muito vereador. Porque, às vezes, a gestão, ela não é aquilo que ele esperava. Ou ela muda, ou, de repente, acontece coisas que... E aí ele não pode bater na gestão. Ele não pode cobrar. Por quê? Porque se ele falar alguma coisa, ele vai perder meu mundo de cargo de gente que ele já indicou dentro da... Isso eu estou falando de forma aberta, porque isso é o que acontece. Não é crime falar isso, não. Claro, existem acordos políticos, isso é muito normal. A gente vê isso no cenário político direto. Mas é muito complicado, porque o camarada vereador, para ele cobrar uma coisa e falar mal da pessoa que está ali, dando cargo a ele, isso é muito embaraçoso. Não é verdade, Edson? Com certeza. Aí o que é que eu vejo? O caso que aconteceu com você lá, eu tenho certeza que esses vereadores não queriam entrar nesse boi de fogo, vamos dizer assim, por conta da gestão. O que é que você poderia dizer em relação a essa questão desse pessoal hoje que deveria fiscalizar, deveria fazer uma oposição e, na verdade, dar as costas à população, que votou nele, né? Observação. Eu quero aqui agradecer a você, que eu vou até dissecar um pouco esse assunto. Eu quero agradecer a sua colocação. Deixar claro que nós temos 21 vereadores e não são os 21. Se sinta-se ofendido quem fez parte disso. Então, quem não fez parte, não sinta-se ofendido. Então, estou sendo bem claro. Sim, sim. Para depois dizer, Edson foi lá para meter o pau em todo mundo. Não, porque eu não posso fazer isso. Mas, simplesmente, faltou da parte de vocês que estão aí para fiscalizar, observar isso. E vocês sabem que a creche estava lá sem ser terminada, tanto quanto as escolas que também estão sem ser terminadas. Vocês sabem disso, mas se calaram, foram coniventes e, acima de tudo, se tornaram cúmplices. Então, assim, não adianta dizer agora que não. Alguns até tentaram ficar contra só porque era já perto de tentar ser candidato a outra coisa, isso assim vai, mas não fez. Não fez. Então, aqui eu não estou para falar mal de ninguém. Agora, quem quiser, prove que eu estou mentindo. Que a creche de Nova Era só saiu porque as mães
vendo a necessidade de colocar o filho dentro de uma creche, sendo que se não abrisse, iriam invadir a creche. Tanto quanto o auditório da Nova Era, que foi tocado fogo e ninguém fez nada. Um auditório que foi feito com total qualidade para uma comunidade da qual é a Nova Era. Então aqui eu não estou falando as palavras jogadas ao vento. Faltou sim dos vereadores o seu poder de fiscalização e de acionar o Ministério Público. Verdade. Para Muito fazer bom. jus ao dinheiro das pessoas. Então jamais eu vou estar jogando pedra aleatoriamente. Agora, se você dos 21 não foi conivente, parabéns. Não estou falando com você. Agora, se foi, por favor, vista a camisa e aceita a realidade. É melhor. O choro é livre. Ô Edson, eu tô lendo aqui rapidinho. Tem uma pessoa que colocou aqui, Edson, não se preocupe. A carapuça irá servir para quem deve. Ó pra aí. Rapaz, obrigado. Não digo o é? nome. Muito obrigado. Edson, eu acho que é impressionante essa sua capacidade de leitura, né? Eu sempre digo que a gente é uma máquina e a gente é um avião, a gente está em pleno voo. E o que interessa para a gente, mesmo quando a gente está com a visão um pouco turva, é a leitura que a gente faz da situação. Edson, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho dito para algumas pessoas que contratam a nossa mentoria que nesse novo momento da política, e aí eu falo da política, essa política que aí já é uma política muito antiga, que eu digo que é daquela que a gente não pede mais voto, a gente já tinha conversado isso antes aqui de conversar, antes da gente começar aqui. Edson, você acha que a gente agora não deve procurar mais voto e sim a paixão das pessoas? Eu acho que quando você fala rapidinho, antes que você responda, quando ele fala assim, olha, eu estou aqui porque eu estou revoltado mesmo, eu quero fazer por vocês. Você está querendo alcançar a parte do coração mais sensível das pessoas quando se fala em relação à política e a cuidado? Eu acho que se todo político pensasse dessa forma, Miquel, a política era outra história. Chega de olhar as pessoas como número. Chega. O que é que Edson quer como político? É restaurar a dignidade das pessoas que estão lá no cabo, suplicando. Então, assim, a gente quer olhar para aquela pessoa que muitas vezes não tem aonde recorrer. A gente sabe que vocês só cometem algo por falta de alternativa. E que o problema está no político. Porque ele cria isso. Quando o político Miquel, ele começa a olhar para a pessoa como ser humano, ele começa a olhar para a pessoa como uma pessoa que realmente necessita daquilo que é direito constitucional dela. Uhum. Direito à acessibilidade, direito a um hospital, a uma educação. Então, quando o político olha esse lado, ele não está olhando para o voto. Ele está olhando para o coração daquela pessoa. Isso. Eu admiro muito o trabalho, tenho que falar isso, da Igreja Católica de Ponte dos Carvalho. Admiro, está de parabéns o trabalho da Igreja Católica de Ponte dos Carvalho. Lá tem um cardiologista para a população que não tem condições. Eu não sou católico, sou uma pessoa totalmente laica, mas admiro o trabalho da Igreja Católica, admiro o trabalho das igrejas protestantes, evangélicas, que fazem um trabalho crucial na sociedade, entre outras. Então essas pessoas estão olhando para o coração. Isso. Não é para o voto. O voto é consequência do seu trabalho. Verdade. Se você trabalha com amor, você vai colher os bons frutos. Eu nunca pensei, eu vou entrar porque eu vou ficar rico assim. Não, eu tenho uma vida muito boa. Eu tenho um pedacinho de terra, que eu crio minhas galinhas, eu amo estar lá, eu amo. Amanhã eu vou estar lá cortando um pé de manga. Então, assim, eu amo cuidar disso. De ir lá pescar, pegar um peixe. Isso é uma vida boa. Então, quando você, Miquel, olha para um voto e não vê o voto, vê a pessoa e sua necessidade, que é isso que os eleitores estão precisando. Que esqueçam que ele é um eleitor, e sim que ele é um ser humano. Que eu sou um ser humano. E o que eu fizer de bem para alguém, Miquel, vai retribuir para mim. Porque daqui a 4 anos eu não vou ser mais político e vou usufruir daquilo que eu fiz. Dou um exemplo verídico. Se for da vontade de Papai do Céu, e nós
termos a glória dessa vitória, eu quero sim deixar um centro de artesanato no Cabo, porque o Cabo tem a maior dissecação cultural. É multicultural e não tem um centro de referência. Tem um centro de ceramista. Ceramista, beleza. Mas no Cabo não só tem ceramista. Não tem escoamento de produção. O artesão não tem como escoar a produção dentro da sua cidade. Então imagina, tem um centro de artesanato para mim, centro de artesanato Edson do Licor. Isso é um legado. Então nós vamos trabalhar por isso. Nós vamos trabalhar para isso. Essa vai ser nossa luta. Nós vamos deixar nosso nome cravado na história da nossa cidade. Mas não é um nome manchado. É um nome limpo. E, acima de tudo, honesto. Interessante essa questão do centro de artesanato. Uma cidade como o Cabo de Santo Agostinho, Miquel, não ter referência, não ser também uma referência, né? Porque ele é extremamente cultural, Edson. Né? Extremamente cultural. E até às vezes eu brinco, às vezes até com o pessoal, da seguinte maneira. Eu digo assim, rapaz, como é que pode? O povo, quando pensa em praia, só vai para Ipojuca, né? Que é ali, Porto de Galinhas. A praia de Porto de Galinhas é maravilhosa. Eu tenho nada contra não, pelo amor de Deus. Eu amo, gosto muito da praia de Porto de Galinhas. Mas o Cabo tem um litoral belíssimo, cara. O Cabo, ele... Meu Deus do céu, ali em cima, ali, a Casa do Farol. Quem nunca fez uma trilha, não sabe, às vezes, de vez em quando eu pego alguns clientes, trabalho na área, às vezes com pessoas, transportando pessoas também, e eu digo a eles, olha, tem uma área maravilhosa lá no Cabo. O povo nem conhece a Gaibu, Enseada dos Corais, a Praia do Paiva. Então, assim, você, como é de lá da cidade do Cabo, você vê que eu acho que é muito defasado da própria prefeitura do Cabo não investir no Cabo da maneira correta, né? Eu acho muito triste isso, assim. O Cabo, ele realmente está numa situação muito complicada, cara. Eu fiquei muito triste quando a atual gestão assumiu e eu pedi uma agenda com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Mas eu não pedi como Edson. Eu pedi como presidente do Conselho de Políticas Culturais de Artesanato. E por 2 vezes foi cancelada a reunião. E nunca eu conversei com o secretário. Ele saiu agora há pouco, eu não conversei com ele. E o que é que eu vi? A falta de interesse do secretário de conversar com alguém que realmente representa a pasta. Sim. Porque eu não estou ali como qualquer pessoa. Eu estou ali como presidente do conselho, como secretário do Conselho de Cultura, como tesoureiro da federação. Ele não se preocupou com isso. Então você veja quanto não se preocupa com o escoamento, não se preocupa com o turismo. O Cabo, ó, a gente vem por Paiva, Itapuama, Xarel. São praias maravilhosas. Isso mesmo, eu nem falei, viu? Xarel. Aí vem Verdade. Calhetas, que você não falou. Paraíso. Verdade. Suape. Nada melhor do que um cara que conhece a cidade, né? Não, Entendeu? é verdade. Mas é se você muita tentar praia. chegar, Tem se muita. você tentar chegar nessas praias, é o que é difícil. Paraíso é lindo. Eu vou até visitar uma colega minha, Joelma, artesã maravilhosa. E vou visitar ela lá no Paraíso, vou terça-feira ou é quarta. Mas o acesso eu já vou preparado. Que eu vou descer as pedras e vou lá tomar um banho. Mas é muito ruim o acesso lá. Péssimo. Ruim não. É péssimo. Turismo no Cabo, nas praias, é uma coisa escassez. Estou dizendo a realidade. Não é mentira. Quem achar que eu estou brincando, só ir tentar. Tá certo? Outra coisa é você chegar em Gaibu, eu posso até estar equivocado. Se eu tiver, me perdoem. Na beira da praia tem aquele escoamento de esgoto jorrando na praia. Vixe, é verdade. Aí eu conheço, viu? Isso é uma vergonha para a saúde pública. Quer dizer, é aquelas verdade. pessoas que estão se banhando ali estão arriscadas a pegar uma doença. Verdade. Por que não mergulha na praia e engola aquela água? Todo mundo faz isso. Isso é verdade. Então, assim, eu estou falando de realidade. Então, turismo no Cabo. Você falou do Farol. Eu conheço a família da primeira representante do Farol. Mora lá em Pontos Carvalho. Gente, aquilo é uma joia rara. É uma joia. A A piscina dos Julinas- portugueses existe ainda, tem claro. Existe.
Existe. Inclusive meu pai tá ao vivo aí, nos vendo aí. Pai, um abraço, eu sou José Materno. Ele me levava muito lá. Meu pai mora lá no Cabo de Santo Agostinho. E assim, a gente sofria, cara, pra fazer aquela trilha. A gente sofria. Os matos, corte, olha, a gente sofria. E é inacreditável, assim, apesar que eu nunca mais fui, mas é inacreditável ouvir de você que tá um descaso como tá lá. É triste. Infelizmente, agora há pouco eu não acompanhei, mas teve uma determinada praia, não vou dizer o nome para não cometer um erro, que a orla se desmontou. São obras sorrisais. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos fazer algo pensando realmente no povo. Isso. Não é pensando simplesmente em pegar e eu não sei o que é nem que estão. Não vou nem falar, que eu até gaguejei, porque se fosse falar o que eu estou pensando aqui. Mas vamos realmente. Vamos realmente pensar no povo que deixa imposto, no povo que investe. Festival do Coco. Sim. Em Gaibu, foi no Paiva. Maravilhoso. Em Itapuama, que digo, Festival do Coco em Itapuama, que foi maravilhoso. Tem que ter isso. Então, assim, nós temos. O Cabo é rico. Mas, infelizmente, o artista, o artesão, qualquer pessoa que vive da arte não tem como escoar. Nós temos aí o Teatro Barreto Júnior, que até hoje não foi restaurado. Fizeram outras coisas, mas o teatro não restauraram. Meu Deus. Isso. É triste. Teatro Barreto Júnior é uma história. É uma história da cidade do Cabo. Quem realmente entende de cultura sabe que o Teatro Barreto Júnior é um legado, entre outras coisas que acontecem. Está entendendo? Então está faltando políticas públicas para a sociedade civil organizada. Está faltando olhar para o eleitor, não como voto, sim como pessoa, que é o que ele é. Isso. Como ser humano. E dizer, eu vou te honrar, eu vou te valorizar, eu vou te representar, eu vou ser tu. Edson, deixa eu te falar, como a hora voa, eu queria fazer o seguinte com você. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Faça que ele é o seu eleitor, tá? E para a gente encerrar de uma forma muito bonita. Eu sempre digo que alguém falou para mim que os humanos estão perdendo a humanidade, o senso de humanidade. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e dissesse, ó, eu sei que você está descrente com a política do Cabo, mas eu quero deixar uma palavra para você. Eu queria que você deixasse para esse teu eleitor. Bom, eu acredito que a falta de credibilidade dos políticos está grande, mas eu deixo claro que jamais perca a esperança, pois todos os dias levanta alguém semelhante a mim, que estou aqui hoje pedindo a vocês um voto de confiança, para que possamos mudar essa história, fazer uma nova história e, acima de tudo, representar cada um e fazer algo diferente. Muito bom, Edson. Muito bom. Edson, para a gente encerrar, pede para o povo seguir tua casa, as tuas redes sociais, sei lá. Isso, muito bom. O que você tiver, o povo quer te conhecer, Então, homem. vamos lá. Eu convido cada um para ir conhecer a Casa Família Edson do Licor, a Casa do Conselho. As oficinas estão abertas, podem procurar socorro e aí conversar com ela, tá certo? Sigam o Instagram, @Edson do Licor, ou o da Casa Família Edson do Licor. Sigam, sintam-se à vontade, vão lá, independente da questão de voto. Vá como ser humano, você será bem acolhido. Vem nos conhecer, nos dê a oportunidade de nos apresentar para você pessoalmente. Edson, eu quero encerrar aqui agradecendo primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. A você que nos segue, tá? A você que não nos segue ainda, tem essa oportunidade de nos seguir também, tá? E eu quero te agradecer, Edson, por essa oportunidade de estar com você e dividir um pouquinho dessa sua profundidade que o cara é. Quando eu conheci Edson, eu pensei que essa era poeta. Porque ele falou de cultura, ele geralmente é poeta, faz alguma... Eu pensei que ele era poeta. Eu só tenho que te agradecer. A honra é totalmente minha de lhe conhecer e de estar com você. Toda vez que eu estou com você é um presente. Acredite. Deixa eu fazer um poema para você, então. Olha aí. Para você e para meu companheiro. Ah, com certeza. Tá certo?
Eu vou fazer melhor, eu vou fazer para todos que estão vendo a gente Isso, agora. Isso Certo? mesmo. Eu fui convidado para ir na casa do poeta domingo retrasado. E todo mundo lá falando poema, e eu perdido. Eu disse, gente, eu não sei falar poema. Aí eu lembrei de um poema muito antigo, que eu li num recorte de um jornal, no ano de 2011, no Rio Grande do Norte, que diz assim: já reparou como a noite é atraída pelo dia? E como a noite se desfaz na linha do horizonte, até ficar bem feliz nos braços e abraços da madrugada? É como eu, que do escuro em que vivia, você surgiu para me dar o dia. E hoje nós somos assim. Um não vive sem o outro, e o outro sem o não vive. Eita, vamos aplaudir, pessoal. Vamos aplaudir. Muito bom, muito bom. Tem uma torcida aqui, viu? Muito grande aqui viu, conosco, eu acho né? que, na verdade, né, eu sempre digo, eu não sou poeta, eu sou um exímio leitor, mas a minha leitura é mais voltada para a política. Eu tô com 2 livros agora, né, de Maquiavel, e um é um Maquiavel poema, é perigoso, e eu não sabia, Maquiavel é perigoso. né, chamado A Mandrágora. E ele fala que no meio de tantas dores, o que dá sentido na vida é a vida. Não é verdade? Enquanto a gente pensar que vai viver, as nossas dores elas vão e voltam, mas o sentido da vida ainda vai continuar sendo o mesmo. Pastor, está nas suas mãos. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez lançar, antes de tudo, o convite ao deputado Lula Cabral. Deputado, as portas estão abertas e eu acredito que vai ser uma entrevista muito maravilhosa. Está aqui Edson, seu representante, viu? Camarada tá afiado, viu? Inclusive, Edson trouxe aqui agora uma garrafa de licor que você vai beber agora aqui ao vivo, viu? Você vai ter que virar o licor aqui em menos de um minuto. Cadê? Olha, Agora não pode. Agora não pode. é brincadeira, é brincadeira, pessoal. Mas antes de tudo, eu quero agradecer, Edson. Foi um prazer lhe conhecer, uma pessoa incrível, maravilhosa, muito inteligente. Vamos ter outros momentos, né? Sim, com certeza. Miquel? E agora, em nome de Jesus, a partir de janeiro, como vereador, eu creio. Eita, aí vai ser. A autoridade vai ser Eu quero estar diferente. lá na festa lá, viu? Me convide, viu? Eu só não vou tomar o licor, mas a festa eu vou. Mas você vai estar lá no meu sítio, comendo um pedacinho do quarto do boi. Olha aí. Aí tá certo. Aí tá certo, aí tá certo. Eu quero agradecer a todo mundo do Instagram, o pessoal que nos seguiu. Muito obrigado, viu? Estão aqui comentando, falando, dando parabéns, ó, pelo incrível trabalho. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a todo mundo que está aí conosco. Valeu, siga-nos. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Você pode assistir, né, na sua televisão. Deita lá no teu sofá, bota lá na tua Smart e vê a reprise de novo, mais uma vez, desse episódio maravilhoso. Muito obrigado. Por mim, está encerrado. Fiquem Até a com próxima. Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau para vocês. Deus abençoe a todos.